E olha o que diz o texto aqui, ó. Salmo 113, verso 7, que diz assim: que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado. Isso aqui é forte, irmão, uma palavra tremenda que Deus está falando. Que do pó, né? Ele levanta o pequeno, e do monturo, do montão de lixo, né? Ele ergue o necessitado. E o que ele faz com essas pessoas? Verso 8: para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Vamos lá, irmãos, olha que coisa tremenda. Eu estava conversando com o irmão Olivaldo, terça-feira, foi terça-feira ou não foi quinta, se não me falha a memória, foi terça-feira, começo de semana, que ele achava que monturo, na concepção dele, ou na cultura que ele aprendeu, o nome que foi dado lá, no local onde ele morou, era aquele montão de resto de alimento que era feito para se fazer adubo, né? Até porque era considerado monturo, porque é resto também de lixo. Ele não tinha aquilo como lixo, aquele resto de alimento que era feito para se fazer adubo. Mas ele considerava que o monturo, ele considerava o monturo como algo relacionado a se fazer adubo, e nós, aqui a Bíblia, como um montão de lixo. Até o próprio dicionário de português diz que monturo é um montão de lixo, né? E o que aconteceu? Nessa conversa com o presbítero Olivaldo, a minha mente se fixou nisso. Por que ela fixou? Não no momento, mas no outro dia que eu fui trabalhar. Os irmãos bem sabem, eu trabalho hoje na prefeitura, na coleta seletiva da cidade, né? A gente acompanha com o carro da prefeitura, o caminhão em 32 bairros aqui da cidade, que recolhe os materiais recicláveis das residências. E esse caminhão, ele leva esse material para a cooperativa, lá no Peron, onde também acompanhamos ali o pessoal que trabalha na cooperativa, a qual a prefeitura dá esse apoio a eles. E ali há cooperados que trabalham ali, trabalhando aquele material. E eu observando ali, irmãos, eu vi que o caminhão chegava e depositava ali todo aquele material, e aquele material vem sujo, é uma sujeira, cheio de mosca, de barata, e eles trabalham para processar aquele material, né? Só que aquilo ali vira um monturo, realmente vira um monte de lixo ali, na entrada da cooperativa, aquele monte de material ali sujo e tudo mais, e as pessoas trabalhando, pegando aquele material, jogando para perto da esteira, para que a esteira comece a trabalhar, e aquele material vai subindo, e vários cooperados de um lado do outro ficam ali trabalhando aquele material, pegando plástico, pegando metal, pegando alumínio, e começa a colocar em alguns latões ali, separando em cada recipiente. E engraçado, aquele material se torna o quê? Um monturo. Para quê? Ele é separado, ele é prensado, para depois ser revendido para empresas onde também vão trabalhar aquele material, para ser reciclado, e aquele material que outrora era um material para ser jogado fora, para ficar no monturo, se torna um material novo. E para que os irmãos entendam, e eu observando o processo, irmão, observar esse processo, eu percebi algumas coisas relacionadas a nós, a vida espiritual, a vida do cristão, que outrora também estava no monturo, que outrora estava também em meio a tanto lixo moral, a tanto lixo espiritual, que é o mundo aí fora, sem destino, sem esperança. Monturo é aquele montão de lixo, coisa desprezível, coisa que é para ser jogado fora. E dentro dessa visão, dentro desse aspecto, eu percebi que isso tem muito a ver relacionado a esse texto. Monturo, lá em Israel, era um local realmente separado, onde se jogavam os dejetos, rejeitos, todo o material de lixo orgânico era jogado ali. E aquilo se tornou até mesmo um símbolo de juízo, chamado Geena. Um local onde todos os ímpios, não o local em si, mas era uma figura da própria eternidade, daqueles que seriam julgados, rejeitados pela impiedade de vida que levaram, rejeitados e jogados no lago de fogo, da qual a Bíblia considera aquela imagem do monturo, do Geena, no vale de Cedron, aquilo que fica queimando constantemente, como aquele lixo que não tem mais
jeito, aquilo ali não presta mais. E hoje tem lixões por aí, né, no Brasil afora. E eu percebi que esse material, ele é reciclado, ele se torna um material novo. Isso tem a ver conosco. Quem um dia de vocês aqui esteve, você talvez não foi um bandido, não foi desculpa a expressão, né, uma prostituta, não foi uma mulher da vida, não foi uma pessoa que saia com todo mundo, talvez você não foi um ladrão, não foi um drogado, mas viveu uma vida correta, mas mesmo assim, moralmente e espiritualmente, também estávamos no monturo. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, que a humanidade, ela caiu na depravação moral. Todos estavam destinados como lixo a ir para o monturo, a ser lançado no monturo, no juízo eterno, né? Todos nós estávamos. Eu comecei a observar o processo. O processo era o quê? Isso que eu comecei a falar, um monturo ali daquele material de lixo, e começa o material a subir na esteira. E o que acontece ali na esteira? Os cooperados, os trabalhadores começam a separar. Começam a separar o que é bom, metal, alumínio, plástico, papel, papelão. Começa a separar cada coisa no recipiente. E ali eu percebi algo tremendo. Quando essa palavra ficou na minha cabeça, eu percebi que assim também acontece conosco. Nós, sendo um dia, outrora, a velha natureza, o homem velho, o homem que vive no pecado, eu percebi que nós também estávamos assim. O que acontece nesse processo? A separação daquilo que é bom, que é útil para ser reciclado, para se tornar um material novo, e daquilo que não é útil para se tornar. Então começa a haver separação. O que é a separação no mundo espiritual? O que é ser separado? É ser santo. Deus nos pega dentre o lixo e nos separa. Deus pega nós dentre um monturo e tira aquele objeto que foi jogado fora, que está destinado a ser destruído. Ele pega e fala assim: eu quero isso aqui. E separa. Põe ali. Aí ele olha no monturo, pega outra peça. Imagine eu e você, lá no mundo, a multidão de gente também, cheia de pecado, cheia de impureza. Aí Jesus vai lá e pega: eu quero isso aqui. Separa. Até mesmo isso, indo mais adiante, não só quando estamos no mundo, de forma consciente, até mesmo antes mesmo. Quando estamos no ventre da nossa mãe, Jesus já olha para nós e fala assim: eu vou separar isso aqui para mim. Mas que a gente cai lá no pecado, mas já somos separados de alguma forma. Deus já está de olho em nós. Ele já percebe a gente, já começa a perceber. A gente vai lá, faz tanta coisa errada, mas o Senhor promete, faz uma promessa, faz um plano na nossa vida. Aí ele chega lá no monturo, quando nós estamos lá no monturo, ele vai lá e separa. É o processo da santidade, daquilo de ser, aquilo que eu estou dizendo, de sermos separados. O que é ser santo? Ser separado. A palavra santo é ser separado, colocado de lado, colocado ali de alguma forma para ser reutilizado agora diferentemente como você era utilizado. Outrora você era um vaso de Satanás, ou agora você vai se tornar um vaso do Senhor. Você se tornou um vaso de Deus, foi separado. Entre muitos outros casos, Deus foi lá e te separou. Amém? Aí eu percebi que depois que aquele material é separado ali na cooperativa, o que acontece com ele? Ele vai para a prensa. Há alguns maquinários que são prensa lá, que quando aquele material chega até ali aquela pessoa, ele começa a pegar aquele material daquele local e joga naquela máquina. Vai jogando um monte de material, né? Vai jogando ali o mesmo material, um só, do mesmo material. E puxa lá aquela alavanca, desce ali aquela prensa e amassa tudo. Vai amassando, aí jogando mais, vai amassando, vai amassando. Assim é a nossa vida, irmãos. Deus nos separa do mundo. Aí quando ele começa a trabalhar em nós, é igual o vaso ou o barro que o oleiro trabalha. Ele começa a trabalhar o barro, então ele amassa, vai amassando o barro, para depois modelar o barro. Mas falando de monturo, de lixo, ali naquele processo que eu percebi, aquele material vai para a prensa, vai trabalhando, vai jogando. Quando aquele material sai dali, sai ele todo um fardo, um quadrado, modelado um quadrado, né? Então, eu tomo como exemplo isso, a nossa vida. Quando somos separados, nós vamos para o processo de sermos amassados, de sermos prensados na prensa, onde Deus vai trabalhar o nosso caráter.
tudo aqui, eu não estou dizendo propriamente da utilização da prensa ali da cooperativa, mas eu digo que Deus começa a trabalhar o caráter nosso, começa a tirar as impurezas, começa a tirar tudo aquilo que não agrada a Ele. Nem sempre quando estamos na igreja, nós estamos completamente puros, estamos completamente perfeitos, nós estamos separados pelo Senhor, mas mesmo assim, Deus vai nos colocando na prensa da provação, na prensa da dificuldade, na prensa da perseguição, na prensa da aflição, na prensa de tantas situações da vida que nos aperta de todos os lados, que faz a gente chorar, faz a gente gemer, faz a gente, sabe, irmão, até mesmo às vezes achar que Deus não está conosco, mas é a prensa de Deus trabalhando o nosso caráter, trabalhando a nossa vida, tirando as impurezas, seja uma mentirinha, seja uma mentirona, seja um olhar de cobiça, seja um pensamento impuro, seja algo que nos atrapalha a nossa vida espiritual, seja um vício, sejam palavras, atitudes, às vezes arrogância, o orgulho, e Deus na prensa, Ele vai modelando de acordo com a vontade dEle e com o querer dEle na nossa vida. Vamos tirar do monturo, mas antes de nós já chegarmos a sentar de fato naquilo que entendemos como filhos perfeitos na presença de Deus, antes de se assentarmos como príncipe do seu povo, no sentido mais real que Ele quer que seja, Ele vai trabalhando a nossa vida. Ele vai tirando tudo aquilo que não agrada. Ele vai nos modelando segundo o seu caráter, segundo a sua vontade. Não é a nossa vontade agora que impera mais sobre nós, mas agora é a vontade dEle. Isso é ser trabalhado pelo Senhor. Deus começa a trabalhar a nossa vida, meu irmão. E da prensa, depois que sai aqueles fardos de todo tipo de material, ele é vendido. Mas é lógico, é certo que esse processo aqui, da qual estou citando de início, é ainda muito mais ainda o processo, até porque isso vai para alguma empresa, onde a empresa compra, e lá ela vai entrar em outros processos também de purificação, de limpeza. Continua a limpeza lá na empresa. Aí vai passar por fornalhas para ser derretido o metal, para ser outro de alguma forma trabalhado. Ponta novo. Às vezes você está usando algo na sua casa, um plástico, um copo, um metal, que ali ele passou pelo processo também. Um dia foi jogado fora e passou pelo processo da reciclagem. Aquele material velho se tornou um material novo. Isso tem a ver com a gente, irmãos, porque outrora nós éramos um homem velho, velha natureza, mortos em nossos pecados e delitos. Éramos como um Adão, o primeiro Adão, como foi ensinado aqui na escola bíblica hoje. Até que Jesus vem como o segundo Adão para tirar a velha natureza de nós e colocar dentro de nós o seu Espírito Santo e fazer de nós um novo homem, uma nova criatura. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer com que o velho homem morra, a velha natureza morra, para que o novo homem, santificado em Cristo pelo Espírito Santo, ele possa, sabe, em nossas vidas se expressar o verdadeiro homem renovado dentro da gente, dentro de nós, o homem novo, o novo homem. Mas para isso, o processo é doído, é árduo, é difícil. Às vezes não queremos abrir mão de algumas coisas que nós estamos arrastando pela nossa vida, e Deus está dizendo: abre mão disso aí, porque isso está atrapalhando você. Larga isso para lá, porque isso está atrapalhando você. E Deus está te colocando no processo, e o processo você ainda não compreendeu, que aquilo dali é para que você abra mão de algumas coisas, que você abra mão de coisas, de pessoas, que você abra mão de lugares, que você abra mão de situações, de pensamentos, de sentimentos, para que o novo homem, realmente ele seja perfeito dentro de você. Quem está entendendo, diga amém, diga glória a Deus. Então aquele material passa por vários processos até ser transformado num novo material. E nós estamos nesse processo de santificação. Todo cristão está até o dia de Jesus, ou até o dia da sua morte, no processo de santificação.
nós não podemos abrir mão do processo de santificação. Ninguém, talvez, você não alcançou a perfeição daquele irmão que ora mais, daquele irmão que jejua mais. Mas você está no processo também, enquanto ele está no processo. Cada um no seu nível, cada um na sua categoria. E Deus está trabalhando em todos. O Espírito Santo está trabalhando em todos, em toda a igreja, em todos os membros do corpo de Cristo. Está trabalhando. Mas é preciso deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós. Precisamos ser passivos, em certo sentido, em dar liberdade ao Espírito Santo. Não essa passividade de que cruzar os braços e deixar a vida levar. Não. É na passividade, estar aberto a Deus, para que Deus trabalhe esse processo dentro de nós. Diga amém. Mas o que me chamou a atenção ali também, irmãos, além desse material, tem um tipo de material que ele não dá para se trabalhar mais. E esse material, ele é considerado como rejeitos. Você lembra da palavra rejeitos? Rejeito que lembra Mariana, que lembra, não é a Mariana aqui não, viu Mariana? A Mariana, a tragédia de Mariana. Mariana, hoje foi Brumadinho, o rejeito da mineradora, que estava represado, e ali eles vão colocando rejeito, vão colocando rejeito, vão colocando rejeito, aquilo que não tem utilidade. Aquilo que não serve para aterrar, não serve para fazer cimento, não serve para nada. É rejeito. E eles acumularam em lugares que, em certo momento, aquelas barragens não suportaram aquele rejeito, que rompeu com as barragens e matou muitas pessoas, ainda mais nessa última tragédia de Brumadinho. Então nós lembramos disso, rejeito. Mas rejeito também não é só aplica a esse aspecto. Em alguns aspectos, rejeito como esse material reciclável, também tem materiais que não servem mais. Tem material que teve contato com químicas que não tem como reciclar ele. Tem material que é impossível, não tem condição de reciclagem. Ele até parece um material bom, mas não recicla aquele material. Então ele é considerado como o quê? Como rejeito, não serve para nada. Como rejeito. E lá na cooperativa, que é uma usina da prefeitura, lá tem um monturo de uma montanha muito grande. Mais grande que esse prédio aqui. Chega praticamente no nível de um prédio de 4 andares. De materiais, de lixos, que durante anos foram acumulando ali naquela usina, que era material orgânico, material de todo tipo aqui da cidade, que está lá. Não tem como reciclar, não tem como trabalhar aquele material. Não serve para nada. E a prefeitura está trabalhando isso para ver o que fazer com aquele rejeito, sabe? Não pode jogar em qualquer lugar do ambiente porque contamina. Então, tem material que é rejeito, que não serve para nada. E lá na usina tem esse tipo de material, que não serve para virar, parece um montão de terra, mas não é terra, não serve para aterrar um terreno, não serve para plantação, para fazer sumo, não serve para fazer adubar, não serve para nada. E olha que interessante aqui, irmãos. Na visão cristã, na visão de Deus, o monturo, aquilo que é rejeito, Deus pega de lá para fazer algo novo. Para trabalhar e fazer algo novo. Mas no mundo espiritual, irmãos, dependendo da nossa situação, nós podemos chegar num nível de rejeito, aonde nós não queremos mais que Deus trabalhe na nossa vida, nos santifique, e nós sejamos rejeitados. Isso é verdade. A gente pregamos o amor do Evangelho aqui, que Deus é amor e aceita todos, e que de maneira nenhuma lançará fora todos aqueles que vierem a Ele, mas nós temos que tomar cuidado em certo aspecto da nossa vida cristã. Houve na Bíblia homens rejeitados, que se tornaram em certo aspecto, colocando nesse aspecto, rejeitos, não servem mais para nada. Experimentaram Deus, viveram Deus, tiveram promessas de Deus, mas foram rejeitados. Homens que a Bíblia diz, o primeiro deles foi Caim. Caim foi rejeitado por Deus em certo sentido. A sua oferta foi rejeitada. Não porque Deus o rejeitou para mudar a história dele, mas ele se tornou rejeito em certo aspecto, porque ele não aceitou a conversão e não aceitou mudar de vida.
Deus disse para ele, se você andares bem, se você andar conforme a vontade de Deus, você será aceito. O pecado jaz à porta. Deus disse, se você fazer o que é certo, se você fazer o que é bom, você será aceito. Mas ele que se colocou na condição de rejeito. E Deus o rejeitou, não porque Deus o queria rejeitá-lo, mas Deus o rejeitou porque ele mesmo se auto-rejeitou diante de Deus. Caim foi o primeiro. Nós temos depois de Caim na Bíblia, um outro exemplo. Esse texto de Caim está lá em capítulo 4, verso 5, irmãos. Deus rejeitou a oferta de Caim. E Caim foi rejeitado porque não quis o arrependimento. Então toda pessoa que não quer arrependimento, que não quer viver no arrependimento, nós somos pecadores, pecamos, mas devemos se arrepender sempre. Estamos na igreja, vivendo com Deus, temos que nos arrepender todos os dias. O segundo foi Esaú. A Bíblia diz que Deus amou a Jacó, aborreceu Esaú, rejeitou Esaú. Por que Esaú foi rejeitado? Porque Esaú vendeu a bênção da primogenitura. Seu irmão se aproveita da situação de Jacó, conhecendo a bênção da primogenitura, e ele pede assim, dá um pouco do seu prato para mim, da sua lentilha. Eu vou, só dou para você, se você me vender a sua primogenitura. Foi rejeitado, porque negou ser um antecedente, ou ser parte da descendência, que Cristo fosse parte da sua descendência genealógica. Ele rejeitou a bênção de Cristo sobre a sua vida. Não são bênçãos materiais que estavam inclusas, mas a bênção de que Cristo nascesse por meio dele nas suas gerações. Foi rejeitado. Saul, o rei Saul, bonito, alto, todo mundo queria como rei. Teve uma experiência com Deus. O Espírito Santo veio sobre Saul, quando ele estava procurando as jumentas de seu pai. O profeta disse, olha, o Espírito Santo vai vir sobre ti, você se tornará um novo homem e você profetizará. Criaram até um provérbio naquela época, está Saul entre os profetas. Saul foi tomado pelo Espírito de Deus. Preste muita atenção. Nós podemos profetizar, nós podemos fazer a obra de Deus, mas podemos também ser rejeitados. E por que Saul foi rejeitado? Porque Saul caiu no pecado da desobediência. A desobediência é um mal que faz com que o Espírito, nós endureçamos o coração para a palavra de Deus, para a autoridade que Deus constitui, para aquilo que Deus estabelece sobre as nossas vidas. E a desobediência gera em nós a rejeição, como está lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 16, onde diz, porque você rejeitaste o Senhor, a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeitou, para que você não reine sobre Israel. Foi rejeitado, se tornou em certo aspecto rejeito, porque preferiu desobedecer. A Bíblia diz, ainda para ele mesmo, quando Samuel o exorta dizendo, o confronta ele dizendo, melhor é obedecer do que sacrificar, Saul. Melhor é obediência do que sacrifícios. E às vezes nós sacrificamos muitas coisas da nossa vida, mas sacrificamos mais ainda a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Diga-me se você está entendendo. Isso eu estou dizendo do Antigo Testamento. Você não quer ser rejeito? Então não faça como um exemplo desses homens. Não faça. Jesus fala sobre aqueles que também serão rejeitados. E Jesus que está dizendo, Jesus é aquele que recebe todos, que ama todos, mas também fala de pessoas na Bíblia. O próprio Cristo diz que pessoas serão rejeitadas eternamente. Alguns fariseus disseram que Jesus estava expulsando Satanás, os demônios, por meio de Beelzebu. Jesus disse assim para eles assim, olha, qualquer ofensa contra o Filho do Homem lhe será perdoada, mas ofensa contra o Espírito Santo, que é blasfêmia, não será perdoada nem nessa época, nem nessa geração, e nem na geração futura, nem nos tempos vindouros, não será lhe perdoada. Existe pecado que não tem perdão, existe blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E o que é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, irmão?
Hebreus, o livro de Hebreus nos dá exemplo disso. Daqueles que estavam no deserto, que foram rejeitados por Deus, aquela geração que desobedeceu a Deus, que murmurou contra Deus, que murmurou no deserto. Deus viu o coração deles, que era um coração duro, e eles estavam endurecidos ao Espírito Santo. Aquilo é exemplo de blasfêmia contra o Espírito Santo. Assim foram os fariseus na época de Jesus. Eles endureceram o coração para a ação do Espírito Santo de Deus. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Quando Deus manda a sua palavra sobre nós não devemos endurecer o nosso coração. Lá em Hebreus diz: quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração, como o povo endureceu o coração em Meribá, lá no deserto, e foram rejeitados, foram destruídos por Deus. Isso é sério, irmãos. É a Bíblia que está dizendo. Jesus diz lá, isso está lá em Marcos capítulo 3, verso 28 e 29. Esse texto que eu acabei de dizer para os irmãos. Depois você marca aí e lê na sua casa. Jesus também diz do sal insípido, que é o sal sem sabor, o crente irrelevante, aquele crente que caiu na indiferença, andou com Deus, viveu com Deus, pregou sobre Deus, mas chega no tempo determinado da vida dele, ele começa a viver no pecado. Ele começa a fazer coisas erradas. Ele começa a adulterar, ele começa a fornicar, ele começa a fazer coisas que ele fazia lá no mundo. Então ele começa a viver na indiferença. Até a hora que o Espírito Santo também o rejeita. Porque ele está dizendo aqui, se o sal se tornar insípido, perder o seu sabor, como há de salgar? Para nada serve, a não ser lançado, sabe na onde? Diz o texto, irmão, capítulo 14 de Lucas, verso 34 e 35. Só serve para ser lançado no monturo, no lixo. É o texto bíblico que está dizendo. Então tome cuidado com a sua vida. Tome cuidado com a sua vida espiritual. Tome cuidado com a sua vida moral. Tome muito cuidado, meu irmão. Ainda que caiamos, precisamos nos colocar de pé, nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus, confessar os nossos pecados e pedir misericórdia a Deus. Crentes que não buscam mais a Deus, crentes que não oram mais, que não jejuam mais, que não adoram mais a Deus, eles caíram na indiferença. E Jesus diz assim, que o seu sal se tornar insípido, sem sabor, para nada serve, a não ser lançado e jogado para ser pisado pelos homens, lançado no monturo, no montão de lixo. Jesus fala sobre igreja. Apocalipse capítulo 3. E o verso 16. Porque você não é quente, e porque você também não é frio, mas é morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Sabe o que é vomitar? É rejeitar o que está lá dentro. Imagine Deus rejeitando a igreja Unção Ágape. Porque é uma igreja que vive no pecado. Exemplo eu estou dando, viu, irmãos? Porque é uma igreja desobediente. Porque é uma igreja que não glorifica a Deus, que não adora a Deus, uma igreja que não prega o Evangelho. Imagine só, Deus rejeitando a igreja Unção Ágape. Deus rejeitando a minha vida, o meu ministério. Deus rejeitando a sua vida espiritual. Imagine isso, irmãos. Nós não queremos ser rejeito. Nós queremos ser, às vezes somos rejeitados, mas não pelo Senhor. Porque a promessa é de que Ele pegará do monturo aquilo que é rejeitado e nos fará sentar como príncipe do seu povo, ou com os príncipes do seu povo. Se eu não quero ser rejeitado, eu tenho que continuar no processo. Eu não posso fugir do processo. Eu tenho que me tornar um novo homem na presença de Deus. Eu tenho que deixar que o Espírito Santo mova a minha vida, me direcione a minha vida, me ensine a minha vida, reine sobre a minha vida. Que a soberania de Deus seja na minha vida. Que não seja mais a minha vontade, o meu querer, o meu desejo, mas seja a vontade de Deus sobre a minha vida. Deus está dizendo que do monturo, que do pó, Ele tira o pequeno. E que do monturo, Ele tira o rejeitado. Aquele que ninguém considera, aquele que ninguém quer. E pega esses aí e faz se assentar como príncipes do seu povo. Ou como príncipes em meio ao seu povo. Mas para isso, irmãos,
Nós já passamos por esse processo. Já passamos por essas situações. Eu não estou falando só com aquele que peca, que acha que talvez também não peca, que vive uma vida correta, que vive uma vida certa, mas vive uma vida de indiferença. Não podemos ser rejeitados por Deus. Não queremos ser rejeitados por Deus. Mas para que isso não aconteça, é preciso que eu deixe o Senhor Jesus mudar a minha vida de fato. Mudar o meu ser. Mudar a minha mente, o meu coração. Deixar que o Espírito Santo guie a nossa vida, irmãos. Nós não devemos ser mais guiados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, mas sermos guiados pela vontade do Espírito Santo de Deus. Guiar nossa casa na vontade do Espírito Santo de Deus. Guiar esta igreja não é pela vontade do homem, do pastor, mas pela vontade do Espírito Santo de Deus. Guiar o seu relacionamento não pelos desejos da carne, da emoção, do sentimento, mas guiado pelo princípio e pela vontade de Deus. Eu disse aqui no começo.